Outubro de 2001, Mundial gigante na Bélgica. Uma menina de 17 anos começava a mudar a história da ginástica artística do Brasil. No solo, Daniele Hipólito conquistou a medalha de prata e foi a primeira ginasta do país a subir no pódio em um evento de nível mundial. Eu acho que foi um grande passo da ginástica, foi aquela medalha. E a partir dali, as pessoas começaram a olhar a ginástica com outros olhos. Foi nesta mesma época que surgiu Daiane dos Santos, quinta colocada na mesma final, a prata Daniele. A ginasta evoluiu rápido e em 2003 foi campeã mundial. A primeira chance de medalha olímpica aconteceu em 2004, mas o erro na final tirou de Daiane o ouro que parecia certo. Apesar da decepção, a ginástica brasileira já começava a inspirar novos atletas. Foi quando Arthur Nori abandonou o judô para se dedicar à nova modalidade. Porque o judô não era minha paixão, não era o que eu gostava muito. E aí em 2004 teve o boom da Daiane dos Santos, aí teve a Olimpíada de Atenas, que foi a primeira Olimpíada assim, que eu acompanhei, via só ginástica. Nessa época de 2004, minha mãe dava aula no clube da cidade, no Pelezão, e eu ficava junto com ela. E para eu não ficar muito tempo parado, lá tinha uma sala de ginástica. E eu comecei lá pelo menos uma base, porque não dava para entrar num clube grande, como eu já estava velho. Então nenhum clube ia me aceitar assim de cara que eu não tinha base nenhuma. Então lá eu aprendi pelo menos um pouco da técnica, de um rolamento, de uma estrela. Na época, Arthur Nori nem imaginava o que o futuro lhe reservaria. No mesmo ano em que passou no teste para treinar no Pinheiros, em 2005, Diego Hipólito era campeão mundial no solo. Título que repetiria 2 anos depois. Na Olimpíada de 2008, o Brasil tinha a chance de medalha com Diego, que repetiu o que fez Daiane em Atenas, caiu na final e ficou de fora do pódio. Medalha mesmo só foi acontecer em 2012, com Arthur Zanetti nas argolas, a primeira da história da ginástica brasileira, a primeira de ouro. Em 2016, o Brasil teve equipe completa tanto no feminino quanto no masculino e levou 3 medalhas. Zanetti foi prata nas argolas, Diego Hipólito foi prata no solo e aquele garotinho que ensaiava seus primeiros passos no esporte 11 anos antes ficou com o bronze. Nunca imaginei que depois de anos ia competir uma Olimpíada, estar no mesmo quarto que ele e a gente já está dividindo o mesmo pódio. Isso é muito legal, né? É muito um sonho que torna realidade, isso que eu penso. Entramos nos top 5 aí no mundo da ginástica masculina e para nós esse é um salto bem grande. E o salto grande é uma responsabilidade muito grande, né? Porque agora você tem que se manter nisso e tentar melhorar, né? Aí que vem a parte mais difícil. O que impressiona é a evolução da ginástica. Em curtíssimo espaço de tempo, a modalidade que antes mal existia no país passou a brigar quase que de igual para igual com as principais potências do esporte. Quando eu comecei aqui em São Caetano, era praticamente esses colchõezinhos aqui bem fininhos, praticamente quase não tinha nenhum aparelho oficial mesmo, né, internacional, era tudo alguns aparelhos improvisados. E conforme a gente foi treinando, conseguindo bons resultados, essa estrutura começou a acompanhar também. Era bem diferente do que é hoje. Hoje você vê colchão sobrando, você vê aparelhagem de primeiro nível, você vê tudo da melhor forma possível. E ainda a gente está buscando cada vez mais evoluir. Essa molecada aí que está começando agora, né? Até uma geração anterior, eles são privilegiados pelo fato de ter uma estrutura já excelente. Mas não basta ter estrutura. Não é fácil ser ginasta. Para chegar ao alto nível, é preciso passar por muita coisa. Você relaxa, você fica assim. Se o garoto não quer cair na ginástica, não quer de vez em quando tomar uns capotão aqui, não dá para ter ginástica, né? Porque você é erro e acerto, né? Quantidade de erros, depois você vai começar com a quantidade de acertos. E erro e quedas feias, todo momento tem. E a coragem de persistir, né? Errei aquele movimento, vou tentar de novo. É um esporte para coragem. Quem não tem coragem, dificilmente vai chegar ao alto nível aqui, né? Muito difícil. Coragem que sobrou a Diego Hipólito. Depois do fracasso em Pequim, ele deu a volta por cima com a medalha de prata no Rio de Janeiro. A única coisa que ele queria era cair em pé, que foi a frase dele que
ficou marcada, né? A primeira eu caí de bunda, a segunda eu caí de cara e a única coisa que eu quero agora é cair de pé. Ele acabou realmente mostrando para as pessoas que quando tem que acontecer, acontece e não é na hora que a gente quer, é na hora que tem que ser. Marcos, com Zanetti desde 8 anos. 8? Desde os 8. E com o Hipólito já com 30. O que muda ou não muda nada? Depende, o que muda. Depende do momento. O Arthur é uma relação de pai e filho, né? A gente um bate o olho no outro, já sei o que ele está pensando. Ele olha a minha cara, já sabe o que eu estou falando já. Então a gente já tem uma relação muito próxima. Depois de 2016, a gente começou a trabalhar 3 meses antes, 2 meses, antes da Olimpíada com o Diego. Montamos um planejamento, conversamos. E eu sou treinador duro mesmo, eu acho que tem que ser assim. O atleta tem que reconhecer que o treinador é que manda, não é ele que manda. Entendeu? Se fosse assim, ele não precisa de treinador. Então pega um livro lá e vai treinar. Entendeu? Então assim, com o Diego foi a mesma coisa. Sentamos e falei, daqui pra frente tem que ser assim. Ou eu é falo, assim. você ouve. Com certeza, eu falo e você faz. Entendeu? Tem que ser assim. Tem um detalhe que o Arthur me contou, que quando o cara chega cansado, muitas vezes o técnico dá uma aliviada no treino, e você faz o contrário. Você pega e fala, se o cara faz cansado, ele consegue realizar todos os movimentos cansados, imagina quando ele estiver inteiro para fazer. Então a hora que o cara está cansado, é a hora que você mais pega no pé do cara. O problema é o atleta entender que, às vezes o atleta fala assim, não estou no meu dia. Tá aí no dia da competição. Pode ser. Se você não estiver no seu dia. Entendeu? Você vai esperar pro dia da competição para você ver como que é? Não, então acho que assim, tá cansado, não tá legal? Hoje é dia de fazer prova. Eu quero a melhor prova que você puder. Eu quero o seu 100%. 100% daquele dia pode não ser a melhor prova, mas é o 100% dele, entendeu? Então eu explico isso pro Arthur, o Arthur entende, e o Diego começou a entender no final do processo, ele começou a entender que existe um planejamento e existe uma curva de treinamento. Entendeu? Você tem que ondular o treinamento até chegar na competição. Então, assim, o treinamento não pode ser linha reta. Entendeu? E acho que deu certo, todo o trabalho deu certo. Na matéria do Gavini você chegou a comentar, né? A responsabilidade de se manter no topo e tentar melhorar. Como se manter no topo e ainda conseguir melhorar? É uma responsabilidade muito grande que nós vamos ter agora. Nós somos a 5ª melhor equipe do mundo, né? E nós temos 3 medalhas olímpicas. Não vai ser fácil. Você pular de 5º para 4º e você ganhar de uma Rússia, ganhar nos Estados Unidos por equipe, e você sair de 3 medalhas olímpicas para 4 medalhas olímpicas. Eu acho um salto gigantesco, entendeu? Nós vamos conseguir isso, pelo menos manter o que nós temos aí, se continuarem os investimentos, né? Que sem investimento também a gente não consegue. Nós temos uma promessa, ficou na promessa por enquanto, de um centro de treinamento em São Caetano do Sul. Acho que é o mínimo que o Arthur merece do país. É um centro de treinamento pelo tudo que ele fez, 2 medalhas olímpicas em 2 edições. Nós esperamos que a Caixa mantenha o patrocínio com a Confederação Brasileira de Ginástica e que o Ministério dos Esportes continue também com a Bolsa Pódium, que ajudou muitos atletas. Nós estamos vendo aqui alguns deles aqui, entendeu? Com a parte técnica, com a parte multidisciplinar. Então é o que nós esperamos que mantenha pelo menos uma parte desse investimento. E o mais triste no país é isso, porque a gente está falando de atletas campeões e que praticamente tem que mendigar para que se mantenha uma estrutura que deveria ser ainda maior, para que nós tenhamos tantos outros Zanettes, tantos outros Hipólitos, tantas outras Polianas, Rafaelas e por aí vai. Olha só como são as coisas. Lá onde o Marcos trabalha, em São Caetano do Sul, ele atende lá 300 crianças, não é isso? 300 crianças temos. Só que tem mais 300 na fila de espera querendo uma oportunidade. E isso vai ser possível quando esse centro de treinamento de São Caetano ficar pronto, para que todas essas crianças possam ser atendidas e possam começar a trabalhar. Isso que lá tem uma estrutura. Imagine separar para o Brasil todo. Para você ter ideia do reflexo da Olimpíada, no esporte, na modalidade olímpica no país, nós estávamos na Olimpíada quando nós tivemos a inscrição de novos testes lá no ginásio. Apareceram 200 crianças com teste em um dia. Nossa.
Um dia, 200 crianças faziam o teste. Agora, o que precisa é todos os equipamentos que foram feitos para a Olimpíada, tal, no Rio de Janeiro, Claro. que isso seja usado para a população, para formar gente. E usar o dinheiro justamente que é investido no esporte, justamente para revelar novos talentos, para dar novas oportunidades. A Rafaela surgiu justamente por causa de um trabalho social. E tem muita gente querendo. Claro. Tá? O exemplo da ginástica, tem muita gente querendo. Eu queria agora, antes, chamar a pergunta, né, do telespectador para o nosso querido Marcos Luto. Vamos lá, é xará, hein? Marcos Antônio Albuquerque. Vamos lá. Ô Marcos, qual que é o aparelho da ginástica mais difícil de ser executado? O aparelho de ginástica mais difícil de ser executado? Todos, os 6. Porque os aparelhos da ginástica, eles são independentes, né? A ginástica, quem está no meio da ginástica sabe que a ginástica é uma modalidade com 6 aparelhos, mas que são individuais. Porque cada aparelho, você tem que ter um biotipo diferente para cada aparelho, né? Um atleta longilíneo, ele seria bom de cavalo com alças, barra fixa. Um atleta mais baixo, como o Arthur, baixo, forte, ele é melhor de argolas e salto e solo. Então, sim, depende muito do biotipo dele. Mas os 6 aparelhos da ginástica não é mole, não. É muito difícil.